Esse ensaio provocação, a reflexão que ele traz aqui, ele vem com um aspecto bastante conclusivo. Então, muito bacana ele ter sido o último ateliê de ideias do festival. Bacana ele estar praticamente no verdadeiro final, no último dia, praticamente, do festival. Então, porque ele funciona também como uma aterrissagem de Boeing. Tá? Eu não vou perder muito tempo, já vou lendo. E após, vão capturando aí provocações, anotando coisas, que a ideia desse formato é ler. E após, eu e Mônica, a gente aqui articula um pensamento sobre. Quem tiver também algo a dizer, é só comentar. Quem está na internet talvez não possa, porque eu acho que não tem ninguém capturando essas mensagens, mas deixa lá que depois a gente olha e também vai respondendo e conversando. O importante é que essas provocações não fiquem em vocês, que não faz bem. Então vamos lá. Vou pegar meu óculos aqui. O título. Prestem atenção no título, porque ele já traz o que é o objeto. Tá? A sustentabilidade da dramaturgia negra, e atenção para a palavra sustentabilidade, e a crise da ficcionalidade. Tá? Baseado em minha relativa e curta experiência de tentativa de criação de mundos ficcionais através da dramaturgia, dentre diversos desafios possíveis, eu apresento aqui, neste ateliê de ideias, 4 grandes desafios que estão diretamente relacionados com a possível sustentabilidade da dramaturgia afro-brasileira e que acredito serem os desafios mais dominantes e perceptíveis nessa minha recente trajetória como dramaturgo, recente mesmo. No entanto, como o tempo neste ateliê é curto, e ainda desejo ao final dessa leitura iniciar um debate com aqueles aqui presentes, eu falarei apenas de 2 desses 4 desafios de sustentabilidade. Os pontos que tensionam essa sustentabilidade de uma dramaturgia negra aqui sugeridos para a gente pensar são os 4, né? Lembrando que eu vou falar só de 2. Estímulo para o surgimento de novas dramaturgas e novos dramaturgos negros brasileiros. 2. Produção de escrita ficcional não necessariamente atrelada a uma possibilidade real de publicação ou encenação. 3. Expansão de objeto e sujeito temáticos nas obras escritas por dramaturgas e dramaturgos negros brasileiros. E 4. Criação de plataformas e eventos que abriguem essa escrita ficcional desses mesmos dramaturgas e dramaturgos negros. Desses 4 pontos, reitero que falarei somente de 2, começando pela última citada. Criação de plataformas e eventos que abriguem escrita ficcional com poéticas afrodiaspóricas. Em relação às plataformas que abriguem narrativas produzidas por negras e negros, eu falo de um investimento logístico em eventos culturais que tenham como objeto central o estímulo da produção ficcional expandido. Quando eu falo expandido, eu me refiro a contos, poemas, poesias, crônicas, romances, dramaturgias para teatro e roteiros para cinema, sempre assinados por negras e negros. Exemplo dessas plataformas: Sarau da Onça, Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada, Sarau Jaca de Poesia, Sarau Bem Black, Festival Assinata Preta, Negro Olhar do Rio de Janeiro, dentre outros. Se a gente fizer uma perspectiva histórica correlacionando modos econômicos ocidentais nos últimos 5 anos, o que não se trata do assunto direto dessa fala, nem desse ensaio provocação, facilmente a gente pode concluir que as redes dominantes ocidentais não souberam ou se recusaram a absorver essas narrativas ficcionais e históricas produzidas por negros. As razões dessa recusa do material ficcional escrito por negros e negras
podem ser encontradas através de uma infinidade de linhas de pesquisas acadêmicas e não acadêmicas. No entanto, a que mais me chama a atenção, até mesmo pela proximidade de característica de estruturação, é a da linha de pesquisa histórica. Eu, quando falo de história, eu me refiro à historiografia do nosso mundo real, prático e ético. Esse mundo nosso aqui. Eu, você aí, né? Quem está na internet. Esse mundo, a historiografia desse mundo. O qual, para efeito de entendimento, eu chamarei esse mundo, eu, você aí, de narrativa histórica. Tá? Em contraposição à narrativa ficcional, que é todo aquele material produzido, né? Nos contos, poemas, romances, peças, roteiros de cinema. A exigência de verdade nas narrativas históricas, né, do nosso mundo real prático, que documentam o mundo real prático, é a mesma exigência que rege as narrativas ficcionais dos poemas, crônicas, romances, peças teatrais e roteiros de cinema. O campo artístico que tem na reconstituição das relações ético-humanas a fonte de sua feitura, a fonte de sua poética, consequentemente é afetado pelos fundamentos teóricos dos modos de historiografia do mundo. E aqui se apresenta um desafio que eu diria ser decisivo para a sustentabilidade de uma dramaturgia da melanina acentuada. Se aceitarmos essa relação de sustentabilidade direta entre a narrativa histórica, nosso mundo real prático aqui e agora, e a narrativa ficcional, poemas, contos, romances, peças teatrais, roteiros, podemos concluir a existência de uma contraforça ou contra-narrativa teórica nesse processo de produção do simulacro realizado por agentes que oficialmente ou oficiosamente têm sido excluídos das narrativas históricas. A produção ficcional negra passa não somente a ter o desafio de produção de simulacro artístico, mas acumula em sua poética uma dupla função: a de agregar em uma mesma escrita a narrativa histórica do seu mundo real prático e a narrativa ficcional do seu mundo reinventado. O material ficcional negro passa a ser depositário de uma memória histórica excluída das narrativas da história oficial ocidental, colocando o artista negro em um esforço de escrita que joga a sua literatura para uma especificidade que, ao mesmo tempo em que produz positivamente uma singularidade poética por conta dessa contraforça desafiadora da historiografia oficial, pode também ser julgada como marginal ou acusada de não atender às exigências hiperatualizadas do mundo ocidental e seus diversos aplicativos. Acontece que essa exclusão da negrura e do pensamento reflexivo negro, que não encontra acesso na narrativa oficial do mundo real prático e, consequentemente, encontra-se convocado a não estar no emaranhado da narrativa ficcional do Ocidente, e aqui podemos hipoteticamente também entender a quase total ausência do personagem negro no material ficcional escrito e distribuído no Brasil até o início dos anos 2000, tem plantado uma crise de mão dupla na ficcionalidade brasileira. A mão dupla a qual me refiro aqui compõe as narrativas negras e não negras, entendendo não negras o ocidental caucasiano branco. Tenta-se muitas vezes resolver essa crise de ficcionalidade com articulações no campo da estética dessas obras, com auxílio luxuoso de tecnologias, tanto de escrita quanto de visualidade fotográfica. Acontece que esta crise de ficcionalidade não reside somente na estética, o que seria resolvido por um ajuste truque na visualidade. Mas antes, esta crise reside também no núcleo da poética. Por isso, a crise da ficcionalidade persiste. O que eu quero dizer é que a problemática da sustentabilidade da dramaturgia negra oferece consequências não somente para a comunidade negra, mas consequências para a comunidade também não negra. E aqui reside a questão que eu gostaria de trazer para esse ateliê. Sem querer trazer para o centro da questão a crise da ficcionalidade do não negro, como estamos falando de sistemas correlacionais, não posso me furtar de seguir
com esta análise para uma perspectiva relacional e cooperativa, posto que estamos todos dentro de um mesmo campo de ação, que é o campo da produção da ficcionalidade brasileira, numa perspectiva de narrativa histórica e de narrativa ficcional. Então, peço 2 autos. Todo mundo entende aqui 2 autos? Peço 2 autos para poder ultrapassar um pouco a linha limítrofe que a nossa sociedade insiste em nos impor e estender o pensamento para uma constituição altera e olhar o outro e suas narrativas como espaço produtivo de pensamento e de construção de uma subjetividade mútua. Ao cruzar essa linha limite e observando a produção da ficcionalidade brasileira atual, eu percebo, digamos, do lado de lá, uma urgência do mundo ocidental não negro de se ver representado em narrativas negras. Não sei dizer se é uma urgência ou uma necessidade. E coloco essa questão aqui nesse ateliê de ideias. Se é uma urgência ou se é uma necessidade. Necessidade talvez seja a palavra mais adequada, no caso de que essa consciência de narrativas negras ainda não tenha sido aceita. Aqui apresento o que acredito ser o problema por mim selecionado como matricial nessa questão de sustentabilidade de uma dramaturgia negra. Dentro de uma perspectiva de alteridade, o mundo ocidental não negro encontra-se com uma grande lacuna, pois a construção ficcional de si mesmo, como indivíduo, sempre foi criada por ele próprio, o mundo ocidental. O filósofo camaronês Achille Mbembe, em seu A Crítica da Razão Negra, debruça-se sobre esse assunto de forma espetacular, quando diz que as citações eu vou pedir para Moniquinha ler. Citação de Mbembe. O pensamento europeu sempre teve tendência para abordar a identidade não em termos de pertença mútua, copertença, ao mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo ao mesmo, do surgimento do ser e da sua própria manifestação no seu ser primeiro, no seu próprio espelho. Mbembe, 2013. E paradoxalmente, agora Audrey falando, após citar esse filósofo africano Mbembe, assumidamente de forma provocativa, eu cito agora o filósofo alemão Hegel, que em um dos seus livros, que ainda hoje é tido como referência do modo operativo da historiografia, mas ressaltando que coloca esses 2 pensamentos, né, do Mbembe e do Hegel, no sentido de, para além de mostrar as consequências que a narrativa histórica provocam nas narrativas ficcionais, trago essa citação de Hegel também com o desejo de apontar urgência de construção de narrativas negras sobre os não negros, como uma necessidade que possa ser positiva para a construção de ficcionalidades que ampliem e tornem mais inclusivas o conceito de humanidade e universalidade. Hegel, em seu A Filosofia da História, diz que o caráter peculiar do africano é difícil de compreender pela absoluta razão que, em relação a ele, nós devemos desistir do princípio que naturalmente acompanha, a categoria de universalidade. Na vida do negro, o ponto característico é o fato de a consciência ainda não se ter ligado à realização de qualquer existência objetiva substancial. Esta distinção entre si mesmo como indivíduo e a universalidade de seu ser essencial, o africano na unidade rudimentar de sua existência, ainda não efetuou. Hegel, A Filosofia da História. Ou seja, Hegel desconvoca a africanidade como possibilidade historiográfica. Ele destitui universalidade à mesma e termina por formatar, como o próprio Achille Mbembe sugere, uma análise totalmente autorreferencial de um conceito de universalidade e de humanidade. Ou seja, confrontando esses 2 pensamentos, o do Mbembe e do Hegel, em que pese que um seja do século XXI e o outro do século XIX, e o filósofo do século XIX, aqui citado, ainda é mais acessado e avalizado do que o do século XXI, a gente pode levantar e reforçar a hipótese da autorreferencialidade das atuais narrativas ocidentais que se outorgam universais por natureza, em contraposição a uma ignorância do outro, defasando assim um possível processo de alteridade identitário tanto nas narrativas históricas quanto nas narrativas ficcionais. Como estamos falando de narrativas ficcionais, no caso aqui do Melanina, podemos levantar a hipótese de que a autoficcionalização ocidental, aliada à construção de narrativa histórica desistente da cultura alheia,
foi gerando ao longo dos tempos uma vacância, uma crise no repertório de narrativas ficcionais do mundo ocidental, constituindo assim narrativas ficcionais históricas que hoje apresentam uma grande necessidade ou urgência, é uma questão que eu trago, de confronto dialético com uma outra visão e imagem de si mesmo, satisfazendo conceitualmente algo que ultimamente passou a ser a palavra de ordem das narrativas contemporâneas. 2 pontos. A alteridade. Hoje, o mundo ocidental possui um acúmulo de narrativas autocentradas que, por não terem admitido uma visão crítica do outro sobre si mesmo como indivíduo, terminaram por entrar em uma crise criativa assentada em uma lacuna de figurais de alteridade. Essa desejada narrativa, qualificada por um processo de alteridade, somente se constituirá, a meu ver, com a narrativa do outro, criando uma imagem crítica sobre si. E é nesse lugar que eu, Aldre, acredito estar a potencialidade da sustentabilidade da dramaturgia afro-brasileira. E digo isso a partir de experiência de 4 anos no Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada, que possui o objetivo não somente de abrir espaço cênico para a expressão da literatura dramatúrgica de jovens e negros e negras, mas também tem um interesse que se relaciona diretamente com o tema da sustentabilidade de uma dramaturgia negra, que é de encontrar modos de estimular o surgimento de novos dramaturgos e dramaturgas negras, seja através do mapeamento e catalogação de suas obras, como também através de oficinas de prática de escrita criativa para a cena teatral e também consultorias dramatúrgicas de aprimoramento, de execução poética dessas obras. Especificamente nesse ponto das oficinas de escrita dramatúrgica ficcional, eu tenho percebido que o jovem dramaturgo negro e negra tem ficcionalizado não somente o seu mundo, não somente o seu entorno, mas também tem expressado e construído a imagem de personagens não negras. Ou seja, o negro tem contribuído efetivamente para a diminuição de uma factual crise de inventividade e de lacuna da literatura ocidental não negra que oferece, que diferente dos negros, que já se viram ficcionalizados em escala que vai desde a humanização romantizada até a estereotipização grotesca de sua negrura, e, portanto, enriquecidos de uma experiência de se ver pintado por olhares e perspectivas outras. O mundo ocidental não negro, nesse ponto, carece dessa experiência de se ver ficcionalizado com o olhar do outro. E pela sua pouca experiência nesse lugar de expectação, ainda se assusta virginalmente quando isso acontece cenicamente. Vide o exemplo do espetáculo teatral Black Coffee. Alguém assistiu Black Coffee aqui? Esteve no Festival do FIAC no ano passado, da companhia de teatro Manaka Empowerment, onde assistimos uma atriz africana, a Nathan Datsel, interpretando uma personagem branca chamada Bianca White. E essa encenação provocou muitas reações na plateia não negra, que se viu pela primeira vez, talvez, assim, uma experiência de expectação de um espetáculo com uma white face. Ou seja, se viu a expectação não negra se vendo representada pelo negro. E aquilo assustou um pouco. E ela não apresentou aspectos somente negativos, mas positivos também. Mas isso provocou algo estranho, porque a ficcionalidade não está acostumada com isso. Ela se autorreferencia, né? Ela se auto-reproduz ali e reproduz o outro, né? O mundo não ocidental, o africano, né? E se autorrepresenta. Ela se vê representada pelo o mundo não ocidental. É uma experiência que pode ser traumática, mas que, a meu ver, é onde reside a solução da crise ficcional. As novas narrativas vão surgir daí. Essas possibilidades de você ter essas narrativas uma mão de via para o outro lado. Após anos de tentativa de impedimento de expressão, a dramaturgia afro-brasileira, se encontra hoje com um manancial de objetos e sujeitos a serem narrados que são constituídos não somente por elementos de sua ancestralidade africana, mas também pela tarefa de apresentar a narrativa e imagem que os negros têm sobre o mundo ocidental não negro, ou seja, o mundo branco. É todo um material que a gente tem aí na frente para poder narrar, né?
positivamente ou negativamente na cena. Vivemos em um mundo em crise nos diversos setores que compõem a sociedade, sobretudo a sociedade ocidental, que sempre teve dificuldade de dialogar com outros modos de organização. A gente sempre teve essa dificuldade de dialogar com esses modos não ocidentais. Essa dificuldade de diálogo gerou grandes fragilidades com as quais estamos atualmente lidando nas poéticas também, na ficcionalização do mundo real prático. Gostaria de iniciar a conclusão desse ensaio-provocação dizendo que percebo um colapso nas narrativas ficcionais ocidentais não negras no Brasil e no mundo. Né? Eu quase sempre não tenho conseguido terminar as séries da Netflix. São 8 episódios, eu fico só no terceiro, às vezes. O máximo, eu vou até o 5º. Assim, pelo menos a mim não está pegando, né? Ou seja, tem uma crise aí nessas produções, nas nossas produções, né? Que a gente precisa analisar como é que essas narrativas estão sendo construídas, esses novos modos, porque está tudo mais do mesmo. Quase que você já vai ao final da narrativa antes dela terminar. É como se ela já tivesse sido contada. Eu acabei de vir agora de um festival em que vários filmes que eu assisti também, eu ia lá no fundo, outros não, outros me davam um golpe, tipo, ficava até o final. Mas o fato é que existe uma crise, todos assumimos isso, sobretudo na sociedade ocidental, que sempre teve dificuldade de dialogar com outros modos de organização. O que faz com que elas, necessariamente no caso do Brasil, essas narrativas frágeis, nessa crise, recorra e clame pela visão do outro. E essa visão do outro não pode ser negociada, ela precisa ser incluída de verdade, sob pena de virar um pastiche. A coordenação dessa inclusão do outro, quando eu falo do outro, desse outro não ocidental, seja ele no figural diaspórico, né, de um negro que está aqui, ou seja ele realmente do outro que está do lado de lá, essa inclusão do outro nas ficções, ela precisa ser autorada ou minimamente coautorada. Gosto até mais da palavra coautorada, por ficcionistas e artistas. Estamos realmente em um momento em que necessitamos entrecruzar narrativas a partir de um modo de dupla enunciação, postulado por pensadores como W.E.B. Du Bois, outros falam Du Bois, né? Henry Gates Jr., Leda Maria Martins, né, que trabalham com essa ideia de dupla enunciação, de duplo olhar, de dupla fala. Caso contrário, não teremos mais nada a narrar, a não ser começar a repetir histórias ou modos de contar histórias, gerando no público uma sensação de esvaziamento de narrativas ficcionais ou de eles estarem vendo o mais do mesmo. Já foi dito que a narrativa ficcional tem o mesmo nível de exigência de verdade que a narrativa histórica. Por isso, as verdades não podem mais ser escondidas, sob pena de matarmos a própria ficção. A repercussão do filme Café com Canela, de Glenda Nicásio e Ari Rosa, no ano passado, no Festival de Brasília, é um grande exemplo dessa necessidade de inclusão, de verdade, histórica nos modos e conteúdos da ficção, na literatura, no teatro, no romance. Se você confrontar Café com Canela... Alguém aqui assistiu Café com Canela? Se você confrontar Café com Canela com outros filmes que estiveram naquele mesmo ano no festival, você percebe esse substrato de verdade que o público hoje em dia está precisando e está pedindo e está clamando. A inclusão dos negros nos elencos e narrativas ficcionais brasileiros nada mais é que a inclusão da verdade das nossas histórias ficcionais. E a sustentabilidade de uma dramaturgia negra não somente responde a uma necessidade de inclusão, mas também a uma crise poética de inventividade nas ficções produzidas atualmente. Não quero falar mundialmente, né? Para não ficar pretensioso, mas pelo menos no Brasil. Existe uma grande crise na poética e no substrato dessa poética, nos objetos que são narrados, né? Nas histórias. Sem medo, eu, Aldri, diria que essas narrativas produzidas por negros e negras, que a gente tem percebido aqui no Melanina, atualmente são a solução. Eu não tenho menor dúvida disso. E respondem à sustentabilidade de nossa ficcionalidade brasileira, na medida em que satisfazem uma necessidade de narrativa histórica do nosso mundo real prático, ao mesmo tempo em que preenchem uma lacuna da ficcionalidade não negra,
ocidental e ocidentalizada. Obrigado. Audrey. Fiquei aqui ouvindo a leitura de Audrey e a cabeça digerindo, né? Digerindo e fazendo alguns questionamentos também. Lembrei lá das antigas aulas de dramaturgia com Claise, quando ela trazia um texto que era... Não sei se você lembra disso, da graduação. Ela trazia sempre um texto que era as 200 situações dramáticas, no qual ela dizia para a gente que existem 200 situações dramáticas básicas da dramaturgia universal. Leia-se, esse sempre universal é branco, europeu, tal. Tudo que não é branco, europeu, logo não é universal. E o que a dramaturgia que vem depois só faz é reengendrar e operar a partir dessas 200 situações. Mas que ali, de fato, quando a gente parava para ler, aquelas 200 davam conta de várias operações mesmo, e que depois a gente só está alterando, lembrando de matemática, análise combinatória, vai se combinando os modos de operação, mas as situações... existe uma lógica de repetição ali posta. Até porque, voltando, se esse universal ele dá conta, né? Acho que o seu texto ele traz algumas palavras aqui que a gente pode puxar e conversar. O branco não tem identidade, né? Então, como ele se põe como universal? Ele é o que é comum a todos, só que não. Está aí posto já um primeiro ponto de crise. E é engraçado ver esse trecho que você traz de Hegel, porque é difícil da gente ler sem passar mal, né? Quando ele justifica, o modo como ele justifica, Hegel ele faz uma coisa de dizer que dentro do pensamento dele, o continente africano estaria fora da história. Então, você teria algumas partes da humanidade numa pré-história, ainda que essa pré-história convivesse com a modernidade, mas o continente africano nem isso. Ele não faria parte da história, e logo ele tem um problema, ele não tem consciência, né? Ele não vai se adequar a uma lógica universal, porque ele ainda é bastante primitivo dentro desse raciocínio. E a gravidade de Hegel é que ele vai balizar toda a construção do pensamento moderno, né, sobre história, verdade, e trazer bases que são muito importantes para uma filosofia que ainda não foi totalmente explodida, né, mas que ela ainda persiste no senso comum e nos discursos dentro da academia. Isso ainda é perceptível, é visível. E aí eu jogo como uma provocação para você pensar sobre o próprio uso da palavra verdade. Se esse uso nos ajuda. Lembro aqui, muito timidamente de lembrar, porque vieram vários textos na cabeça, mas veio uma aula de professora Cássia Lopes, minha querida orientadora, no qual ela fazia uma reflexão sobre o lugar da verdade como um lugar metafísico. Metafísico dessa relação ainda com Deus. A nossa busca de verdade tem a ver com uma busca por Deus. A gente ficciona alguns lugares de pensamento que talvez não sejam interessantes, talvez seja interessante pensar. Existe, né, será que é interessante operar com esse conceito de verdade, pensando que a grande história ela é uma grande ficcionalização, né? Quando você tem pensadores que vão ali conduzindo e construindo o caminho, então ficcionalizando uma coisa que a gente compra, uma universalidade que não existe, a gente compra uma versão histórica que não existe e que apaga povos inteiros, né? Se a gente pensa, e ainda hoje a gente está aqui problematizando o nosso lugar de produção escrita, que dizer dos povos indígenas que nem chegam a figurar numa reflexão sobre história e demarcação de um Estado, né? Existe um apagamento que é real, que é constante. Ao mesmo tempo que a gente está
já também outra crise que está aí, além dessa crise das narrativas, da crise da dramaturgia, por outro lado, tem uma crise que caminha ao longo do século XX inteiro, que é a crise da representação, né? De se entender que esse lugar de representação e de representar o outro e de delimitar o lugar do outro, esse lugar já, eu acho que a gente está hoje num momento bastante agudo, né? Dessa crise de representação, onde comumente dentro do universo, até de teatro, às vezes as pessoas, né? Quem já não ouviu um ator dizer, um ator que, sei lá, um ator cis, homem cis, que diz, mas agora eu não posso mais representar uma travesti? Eu sou ator, eu posso representar tudo. Aí quando você ouve uma mulher trans falar, um homem trans falar, ele diz, não, a gente quer poder se representar também. Porque nunca nos foi dado o direito de se representar, né? Então, eu acho que eu fiz um grande bolo doido agora. Não organizei nada. Mas acho que... Oi? Tá, que bom. Mas a gente está aí num instante de já não mais engolir essa versão de uma história única, essa versão de universalidade, essa versão do branco como o sujeito e nós outros todos, o restante da humanidade, como objeto, né? E aí assumir a condição agora de representar ou criar outros modos de contar histórias ou trazer para o presente e performar, né, existências. Eu lembrando de uma outra pró, estou lembrando das várias pró, lembro de uma aula que eu tive com Eneida Leal Cunha, que é uma figura que foi aqui de letras e que agora está em letras na PUC, se eu não me engano. Ela fez uma discussão sobre o lugar de representação a partir de uma imagem de escultura, uma escultura africana, onde que ela provocava para a gente perceber que existe uma diferença básica, inclusive, do modo de pensar o mundo na perspectiva africana e de pensar o mundo na perspectiva eurocêntrica. Na perspectiva eurocêntrica, a gente vai ter aquele modo que é frontalizado, linear, onde você tem um fundo, você tem uma frente, e isso vai para toda uma lógica também de um binarismo, de um claro e escuro, de um frente e fundo, de uma série de coisas que estão nessa lógica de uma dualidade muito forte. E aí, quando você vê uma escultura africana, você só vai poder ver a totalidade dela se você der a volta nela. Se você vai perceber que tem uma frente, mas que o atrás é para ser visto. Você precisa deslocar para poder ver o fundo, porque o fundo tem uma riqueza de detalhes, tem uma riqueza de informações. Isso traz um outro modo de pensar o mundo, que é entender que você vai ter vários pontos de vista e não um único, né? Um quadro exige que você o veja sempre desse modo. Isso aqui é um modo de representação dentro de uma lógica absolutamente assim. Não, só tem um jeito de ver isso. Que é assim, se eu vou para trás, eu já não vejo mais. Não tem mais um discurso que seja para ser visto. Então, pensar esse exemplo básico de duas figuras, desses dois modos de representação, dizem sobre dois modos de pensar a existência e a lógica no mundo, né? Inclusive, uma não-verdade, uma não visão tão construída e conduzida, única, enfim. Pronto. Vou fechar por aqui para deixar a Audrey falar e a gente abrir. Que você fala, porque muito interessante, porque quando eu faço esse ensaio provocação, eu gosto muito de focar nessa ideia da sustentabilidade, né? Essa palavra é tão ajustada, né, hoje em dia. Uhum. Como é que a gente consegue manter a dramaturgia negra, né? Onde reside a sua força? Quando você pensa em manter algo, você tem que pensar de onde é que ela se alimenta, aonde devemos investir hoje, né? Para que essa dramaturgia aconteça. Esse é o foco principal desse ensaio. E
E eu faço uso de um lugar aí, na verdade, que é o lugar da dupla consciência. Eu acho que talvez seja um pouco arriscado para nós criticar o mundo ocidental, posto que a gente está nele. Né? Criticar no sentido excludente. Assim, não preciso... Existe um segmento totalmente excluído no mundo ocidental, e ainda que esse excluído seja ocidental, né? Porque se estamos aqui, estamos todos. Dentro da ocidentalidade existe uma exclusão ali, que é, enfim, é uma outra mesa, que é a mesa da economia. Mas eu tento pensar a coisa da sustentabilidade tentando chamar para a conversa esse mundo ocidental. Não estou brigando com ele. Então, quando você fala do conceito de verdade, eu tento pensar a verdade a partir do olhar ocidental e o não ocidental, né? A exigência de verdade que tem numa obra ficcional, um filme, cinema, né? A gente faz uma exigência de verdade ali, na perspectiva ocidental, porque somos ocidentais também. Essa mesma exigência existe no mundo real prático. É a mesma exigência que existe no mundo real prático. A exigência é a verdade no sentido até da logicidade, assim. Assim, estamos num evento de dramaturgia. Então, a verdade exige, né, pensarmos dramaturgia, né, no mundo real prático. Aí quando você ficcionaliza isso, vai ser uma exigência também de verdade ali no sentido ocidental ou algum outro sentido, mas assim, essa exigência de peso está tanto na ficção quanto no mundo real prático. Eu preciso apontar esse lugar ali, nesse pensamento, para chegar em Hegel. Porque o Hegel trabalha com esse conceito, né? Com esse conceito de exclusão dele, ele legitima a ausência da... Claro que historiadores já falam isso, que filosofia da história está ali para passar a mão na cabeça. Reparem que aquilo ali logo depois do período colonial. Então, essas regras da historiografia, para dizer que a África não é historiografável por questões de inexistência de consciência humana ali, é para desculpar. Então, meus amigos que invadiram ali e colonizaram aquele espaço, eles estão corretos. Então, foi uma última tentativa da história de passar a mão na cabeça do processo colonizatório, que não funcionou. Hoje a colônia já é quase um crime e passível de julgamentos, por exemplo. Agora, na África do Sul, não sei se vocês estão sabendo, famílias tradicionais de colonizadores lá estão tendo que liberarem as suas terras, porque o governo atual está exigindo a comprovação de que antes da colonização aquelas terras pertenciam a eles. E eles não têm essa documentação. E a colonialidade virou crime. Já não está mais sob a égide do Hegel, que diz, olha, poderia se colonizar porque eles não eram humanos. Já se sabe que eram. Está posto, né? Pela história. Então, se está posto, eles lá estão reclamando. Se está posto que aquilo ali foi um crime, então essas terras não pertencem a vocês, que estão ali desde a época da colonização sul-africana. Então, estão tendo que devolver familiares que têm terras de 300 anos, estão tendo que entregar. Então, assim, isso porque a gente está trabalhando com os conceitos ocidentais. E porque é África do Sul. E ainda África do Sul. Então, assim, a gente tem, assim, a brincadeira talvez seja a gente entender que nós somos ocidentais, pegar esses conceitos, né, e utilizá-los como justificativa para reclamação de espaço. É nesse sentido que eu penso que a dramaturgia negra talvez ela tenha força agora. Se existe esse pensamento posto de que o Ocidente pôde falar dele próprio, se autorreferencializar, né? Referenciar nas suas obras, e pôde falar do outro, que é um pensamento ocidental, né? Esse jogo que estou construindo é um pensamento totalmente ocidental. Por que não entender agora que a comunidade negra ela também pode falar de outro universo que não seja negro?
A prova está no próprio Ocidente. O Ocidente falou do Ocidente e falou do não ocidental, né? E é ele quem diz quem é ocidental e quem não é ocidental. Pois é. Então nós aqui da América Latina, eu tenho dúvida se a gente é ocidental. Se a gente pode se reclamar enquanto ocidental. Se a gente entra no clube de ocidental, se eles deixam a gente usar a carteirinha de ocidental. Aí eu vou trazer um outro pensamento que tem a ver com isso. Existe um grande trick aí que muita gente caiu. O pensamento do Mbembe, sugiro que todo mundo leia Crítica da Razão Negra, que num resumo bem chulo, assim, eu diria que é um livro que fala que o negro é uma invenção do capitalismo. Sim. O negro é uma condição subalterna inventada pelo capitalismo, né? É aquela figura que vai trabalhar mais para ganhar menos, ou que vai trabalhar de graça, enfim. Ele disse que o negro, dentro da perspectiva capital, não é o ascendente da africanidade, não é o que tem a pele de melanina acentuada. Nessa acepção, eu não sou negro, por exemplo. Talvez eu não seja negro, porque eu não sou escravizado, né? Talvez, nessa acepção dele, até um branco pode ser negro. Se é um branco escravizado, então assim, ele trabalha com essa ideia. Então, trazendo o pensamento dele, eu penso que a branquitude também ocidental não é essa branquitude que a gente tem aqui, do lado de cá. Ou seja, o grande trick é quem se acha branco pode não ser branco, dentro da acepção ocidental da palavra. Quem é branco e é escravizado, quem é branco está numa condição subalterna, ele não é branco dentro do universo do capital, ele é negro. E dentro da geopolítica mundial. E assim, é como você fala assim agora, eu acho que ninguém aqui na América do Sul é branco. Você falou. Não, é ocidental. É ocidental. Pode ser que não sejamos mesmo. Uhum. E a gente se acha ocidental dentro dessa acepção. Sim. Mas não é. No Mas fundo, não é. A gente, é igual brincar com essa ideia do negro e branco. Uhum. Se a gente pega o negro dentro da acepção capital de Achille Mbembe, é aquele que é subalterno. Sim. Se você não é subalterno, você não é negro. Tem um até para falar do pensamento dele, tem um termo que ele usa, que é o devir negro, né? Ele fala que a gente está dentro de um tempo onde a condição de negro já não vai ser mais racializada e que a gente, hoje, dentro dessa geopolítica, né, do mundo, você vai ter populações inteiras, por exemplo, Sul da Ásia. O Sul da Ásia hoje ocupa o lugar do que foi, por exemplo, o continente africano do ponto de vista de uma condição de escrava, né, especialmente ligada ao campo do têxtil do planeta, e aquelas pessoas exploradas com suas cargas horárias de 16 horas dia, elas vivem uma condição negra, e elas não são negras do ponto de vista racial, do ponto de vista étnico, mas do ponto de vista de uma condição de geopolítica do mundo, elas vivem uma condição negra. Uhum. Né? Então, talvez um negro norte-americano que tem acesso a uma série de consumos e trânsitos e lógicas, cujo passaporte não é vetado, né, nas fronteiras do mundo, esse não vive uma condição de negro. Quanto que aqui a gente vai ter isso é ressaltado duplamente, né? Quando a gente é nordestino, negro, etc, etc, vai somando essas... E aí essa condição de negro ela vai ficando somada em mais esquinas, né? Mas aí, só uma coisa para trazer para a dramaturgia, que são duas palavras que eu acho que seja interessante a gente separar para ajudar a pensar seu texto e as reflexões que você traz aqui. Uma é a verdade, enquanto uma condição filosófica que vale a pena a gente colocar em rasura e sacudi-la, e outra, do ponto de vista da dramaturgia, que é a verossimilhança. É, diante de uma história, ver quão possível é aquilo ocorrer, né? Aquela situação se dá, ou aquela verossimilhança ali dentro da obra em si, e em diálogo com o campo. Né? Que aí eu acho que são coisas... Eu acho que é interessante trazer. Que é engraçado, essa palavra não apareceu aqui no seu texto. Porque essa verdade, enquanto categoria filosófica, a gente precisa friccionar
Especialmente quando a gente está pegando um autor que convenientemente cria um discurso de verdade para justificar modos de operação e de opressão que estavam acontecendo lá, né, no século XVIII, no século XIX. Então, hoje a gente já tem distância histórica suficiente para sacar que essa verdade aí não é, né? E que a gente não pode utilizar isso como um operador. Por outro lado, dentro do nosso campo, né, de produção, de escrita e tal, a gente precisa operar e olhar se dentro de cada obra, por exemplo, até isso que você pega, esse espetáculo que ele cita como exemplo, Black Off, ela é uma mulher negra, né, sul-africana, obviamente muito escura, que vem absolutamente pintada de branco. Ela põe um band-aidzinho para dar uma puxada aqui no olho. Ela faz muitas camadas, né? Ela tá ali já pintada de branco, uma peruca loira, vestida de geisha e com os olhos puxados para trazer essa noção de geisha. E ela vai fazer tanto essa imitação, essa estereotipação do branco. Então, ela vai trazer vários textos de estereotipação do branco, vai colocar esse lugar que o branco muitas vezes não está habituado a estar, né, de ser estereotipado, de brincar com essa apropriação que o branco faz de culturas outras, que vai ali se coloca. Então, ela chega, né, toda japonesa, mas e vai trazendo esses borrões, assim. E era muito interessante ver o desconforto absoluto de uma plateia, em sua maioria branca, que não é habituada a se ver estereotipada, a se ver nesse lugar de que se apropria. Quando você vê um corpo negro se apropriando e jogando com você, tipo, é um mal-estar. Palmas, demora para sair as palmas, pois né? Provoca, né? Assim, desloca... ela mexe com essa questão da crise, da ficcionalidade. Todo mundo ficou atento no espetáculo e ficou falado, assim... Né? É um espetáculo que mexeu. É meio assim, dessas narrativas ficcionais todas, cinema, teatro, quando algumas obras saem, né, dessa crise e mostram a cara, assim. E eu acredito que essas obras elas ficam mais tempo. Elas ficam mais tempo. Se ela ficar mais tempo, é bom de ficar atento a elas, porque elas estão trazendo algo que estão fugindo um pouco desse lugar estabelecido de narrativa. E aí, quando eu, num plano menos acadêmico agora, esse texto fala de que a gente precisa utilizar mais esses lugares, essas fontes de enunciação que ainda não foram exploradas. Tipo ela, da África do Sul, né? Colocar essa visão dela do branco no palco. Tem um cara muito interessante também, já saindo da academia, já, Donald Glover, que fez o Atlanta. Por exemplo, se você pega aquela obra ali do Donald Glover, aquele mesmo plot, né, e pede para um roteirista não negro escrever, ia sair talvez seria um material interessante para Netflix, tudo. Acho que é FX. Para apresentar, seria bonito, seria bem feito, mas talvez soasse como mais do mesmo, algo já contado. Você entende? Algo bacana, não estamos analisando a qualidade da construção da narrativa, não. Mas uma visão que a gente já teria visto. Por ter sido o próprio Donald Glover que escreveu, surgem ironias tamanhas, tipo, eles vão para um festival de rap que tem o Justin Bieber, ele está meio tenso, ele é um agente de um rapper, primo dele, que ele está tentando lançar no mercado e está quase conseguindo, né, que eles conseguiram fazer uma música de rap que funcionou e tudo. E eles vão para um festival, tipo um basquetebol com artistas rappers famosos. Só que ele está tenso porque o Justin Bieber vai estar lá. E aí ele pensou, poxa, o Justin Bieber vai estar lá, mas ele nem toca rap, bebeu da negritude. Blá, blá. Aí assim, você como espectador fica pensando, poxa, é mesmo, não sei o que, o cara bebeu, mas vamos lá. E quando eles vão lá, o ator que faz o Justin Bieber é um negro. E isso na trama não causa nenhum problema, é o Justin Bieber ali dentro. Só que você como espectador você fica, ué, o Justin Bieber não é Justin Bieber? Aí você vê um Justin Bieber negro, assim. Isso provavelmente veio, essa perspectiva talvez veio porque ela surgiu a partir do olhar do Donald Glover, que é um negro.
talvez na cabeça de um não negro, talvez isso não isso fosse só um pouco... Ele poderia se, vou estar atacando o Justin Bieber, né? Não, o cara está correlacionando duas culturas diferentes. Mas, assim, esses lugares irônicos, talvez, hoje em dia, eles encontram repositórios de inovação nos criadores e dramaturgos negros. Por isso, quando eu falo assim, que eu prefiro coautoria, que a gente não está propondo que tirem os autores brancos e coloquem os negros. Não. É que coloquemos nas mesas de colaboração de roteiro, de peças teatrais, uma pessoa que tem esse olhar da escrita negra a partir de uma perspectiva diferente. Olha, essa ironia aqui do Justin Bieber pode funcionar. E funcionou. É o episódio que acho que é o mais visto no streaming, né? E, ou seja, isso gerou números, já que a gente está no capital, esse lugar que a gente não pode fugir, né? Gerou números, gerou uma visão crítica interessante, alertou algumas pessoas para o fato de Justin Bieber ter uma relação com a cultura negra, que aí não está entrando no sentido de valorativo, né? Está tentando para isso. Então ele bebeu também de fontes da musicalidade negra, que muita gente não esquece, né? A gente tem esse apagamento. E, então, em resumo, esse material fala isso, que chegou a hora do olhar negro estar presente nas narrativas. E talvez isso seja realmente não só a fonte da sustentabilidade dessa dramaturgia negra, como a solução da crise da ficcionalidade, a solução dos roteiros, a solução das peças teatrais. Bota um cara negro ali que tem uma visão que possa articular. E essa coautoria pode funcionar muito bem. Né? Nós estamos no mundo ocidental do lado de cá, que foi criado alguns anos atrás, alguns mil anos não, algumas centenas de anos atrás. Estamos juntos, então devemos viver numa coautoria. Até porque não sabemos se somos realmente negros ou se não somos, dentro da acepção do Achille Mbembe, fica bem claro. Né? Ou se são brancos de verdade? Será que somos? E eu acrescentaria, Audrey, você, né, claro, por ser um autor negro, a gente está dentro de um espaço de discussão sobre autoria e, né, esse duplo lugar, né, de uma autoria negra, mas que eu acho que isso que você provoca aqui, essa reflexão, ela cabe para corpos dissidentes, esse lugar de corpos dissidentes como produtores de discurso, né? Então, no momento em que você tem mulheres escrevendo e construindo obras, você já vai ter uma fricção ali do lugar de construção de discursos e perspectivas daquele lugar clássico do homem como autor, né? Se você tem uma mulher negra produzindo esse discurso, se você tem um autor indígena, se você tem um autor trans, né? Se você tem um autor asiático, né? Como aí pegando até no campo das séries, eu nunca lembro o nome dele, mas é um... tem uma série que é com um roteirista indiano no Netflix. Master of No One. Você lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Mas ele faz uma série de reflexões, inclusive sobre a vivência do racismo. Não só sobre a vivência do racismo, mas racismo, sexismo, relações. Nessa perspectiva do sujeito indiano, que nasceu nos Estados Unidos, mas que nunca é visto como um norte-americano. Ele sempre vai ser um indiano. Então, quando ele chega para fazer uma audição, e é sempre os atores que fazem os pais dele na série são os pais dele na vida real. E é muito visível que não são atores profissionais, mas que funcionam, tem a mesma cara dele, então óbvio que dá certo aquilo ali. Quando ele vai fazer uma audição, o personagem é um ator. E aí esse ator, quando ele vai fazer uma seleção para uma série, e na série tem um único personagem indiano, ele vai fazer, né, agora eu vou conseguir, né, eu sou, né, filho de indiano, tenho cara de indiano, personagem indiano, feito para mim. E aí na audição, o diretor fala para ele: você podia falar com sotaque? Que sotaque? Sotaque de indiano. Mas pra quê? Pra você parecer que é indiano.
E fica naquele lugar de ele vai ter que inventar, como acontece aqui, né? O ator baiano tem que fazer um sotaque específico de baiano, muitas vezes. Então ele traz uma série de reflexões, inclusive, sobre a perspectiva do racismo num outro lugar, né? E justamente por assumir, por ter ali, né? Então entra um lugar de estereotipação, reflexões sobre estereotipação, é um episódio inteiro sobre isso, com muito humor e ironia, né? Então, eu acho que corpos que estão fora assumindo esse lugar de autoria. Você me lembrou outra coisa também. Não só essa construção da narrativa do lugar de quem é, mas eu tenho visto as peças da Grace Passor, por exemplo. Grace é uma autora negra, de Minas, mineira, e ela constrói diversos tipos de personagens. Você pega Amores Surdos, que majoritariamente a questão étnica não é evidenciada, assim. Mas ela constrói personagens brancos, assim, e assim, a dramaturgia dela tem uma riqueza muito grande. Assim, existe realmente essa carência, esse lugar, essa falha na ocidentalidade, assim, ele sempre se autorreferencializou, né? A dramaturgia não negra sempre criou sua própria imagem de si mesmo, e quando vê uma outra pessoa, ou causa um desconforto, como essa atriz da África do Sul, com Black Coffee, ou cria coisas fantásticas. Tipo, o trabalho da Grace se comunica de forma muito interessante em relação a esse mundo. Assim. Eu acho que o mundo ocidental, branco, vamos dizer assim, ele precisa se ver criado também para a perspectiva do negro. Eu estou reclamando praticamente o lugar de poder criar personagens brancos. A visão de Aldrich sobre personagens brancos. Podem surgir coisas bem bacanas. Podem surgir críticas ferrenhas sobre isso. E é importante que, né, o branco também se veja criticado, porque o processo da alteridade ali, aquele processo de troca, né? E você vê o outro se vê racializado, né? E se vê racializado. O branco não é habituado a ser racializado. Exatamente, não é. E também se vê na questão, né, nos lados positivos também. As imagens positivas que o Aldrich vai construir vai dar aderência a esse personagem. É esse lugar que eu acho que reside uma potência de continuidade, de dramaturgia negra. Aí eu pergunto, eu fazia uma peça construindo personagens brancas, eu ainda vou estar fazendo teatro negro? Na minha acepção, sim, porque eu sou um autor negro. Então, você está passando pela minha malha crítica, seja personagem branco, indiano, negro, vai ser uma dramaturgia negra. E aí, vou falar sempre, é aí que está a sustentabilidade de uma dramaturgia negra, ela ampliar esse foco temático. Eu não vou falar somente do racismo, eu me lembrei quando falou do racismo, uma menina lá no sul falou assim, Aldri, a sua segunda peça, isso foi depois de Namíbia, vai analisar, tudo bem, você analisou o racismo na visão dela, né? No Namíbia, por uma perspectiva bem irônica. A próxima peça vai falar de racismo sob que perspectiva? Eu falei, não vou falar de racismo na próxima peça. Eu falei, eu não acordo de manhã e falo, sou negro, vou enfrentar o mundo. Eu tenho outras questões. Eu falo. Não é só de racismo que eu penso. Eu não acordo pensando que eu vou sofrer um ato racista ali no mercado. Não é assim. Né? Eu acordo também pensando outras. Tenho questões, além de ser questões identitárias, eu tenho questões existenciais. Né? E aí eu falei para ela que eu estava pensando em falar sobre os conflitos humanos a partir de uma alegoria de uma terceira guerra mundial. Foi quando eu fiz o campo de batalha. Mas ela ficou surpresa, do tipo, por que ele vai falar sobre isso? E a gente pode falar sobre isso? Por que eu não posso falar sobre a refugiada da Síria? Aí eu fiz uma peça de uma refugiada que cai de um bote e mora no fundo do mar. Né? Ela não cai, ela se jogou, porque eles queriam jogar... Não sei se vocês sabem, o bote dos refugiados vai perdendo ar. Nesse momento tem que jogar coisas fora do bote, para o bote continuar seguindo. Só que eles não levam nada. Então, as coisas que têm que ser jogadas são algumas pessoas. Se somos 50, vamos ter que escolher. Quem aqui vai ter que descer? O Albre, o Kiko, alguém... Quem é mais forte. Ali gente que não vai. Então, assim, acontece isso. Então, essa situação dramática me interessou bastante. Eu acabei escrevendo A Mulher do Fundo do Mar, que é uma peça que fala dessa mulher que está morando lá e ela caiu nessa circunstância. E muitas pessoas chegaram para assistir a peça achando que era uma peça sobre Iemanjá. Porque se chamava Mulher do Fundo do Mar.
Por quê? Porque é Aldri que está escrevendo. E Aldri é neto de um babá. Meu tio-avô é babá. Então, se ele é neto de babá, ele é dramaturgo, é negro, a mulher do fundo do mar, vamos lá, bater a charada, ia manjar. Aí, quando chegava lá, via uma síria que caiu de um bote, ficava, ué. Então, assim, essa possibilidade que reside a nossa possibilidade de escrita. Aumentou meu espectro de escrita. Eu posso escrever agora sobre tudo, não falo só sobre isso, eu falo sobre o mundo. Isso pode ser positivo para todo mundo. E eu acho que a gente precisa reivindicar esse local, né? Esse local de... porque tem um pensador que eu estou lendo agora, ele fala disso, ele diz assim, o quanto o racismo tem um script e que a gente, muitas vezes, quanto artistas negros, a gente cumpre esse script também. O script diz, vocês podem falar, bom, primeiro vocês estão ousando ser artistas, ou estão ousando pensar. Uhum. Beleza, então você vai pensar, você, homem negro, vai pensar sobre questões raciais, você, mulher negra, vai pensar sobre questões raciais negras, se você for lésbica, você vai pensar sobre questões raciais negras numa perspectiva lésbica, e você só vai poder falar sobre isso. Você só vai participar sobre mesas sobre isso, você vai estar dentro de festivais sobre isso. E é esse o seu script ali, né? É onde você é autorizado a falar. Você vai dar... As pessoas só vão te chamar em novembro. Em outubro você não é chamado, em setembro você não é chamado, mas em setembro, se você for gay, se você for lésbica, você talvez vá, se seu trabalho falar sobre isso, seu trabalho falar sobre ficção científica, você não vai poder, né? E é desafiante, até porque essa cobrança é feita tanto, e muitas vezes é feita pelos seus próprios pares, né? Os nossos próprios pares têm uma reivindicação de, você não vai falar sobre isso? E às vezes você já fez um trabalho que falou. Pois é. Você vai passar a vida toda. Você pode passar. Cada um faz a sua escolha de poética, política. Todos que sejamos livres para fazer as escolhas. Mas há uma expectativa de que, uma vez tendo feito um trabalho de uma perspectiva racial, numa discussão racial, é isso aí. Esse é o ponto. Se você faz um trabalho, por exemplo, eu falo de algo que aconteceu comigo com o meu terceiro solo. Meu primeiro solo, eu lidava com o universo de Clarice Lispector. Logo, já era estranho, a mulher negra com Clarice Lispector. Estranho. Aí chegou o momento dos incômodos, eu precisei fazer um outro trabalho, onde sim as questões raciais, as questões de gênero estão postas, que isso não é mulata. Quando eu cheguei em Sobretudo Amor, onde eu acho que eu estou fazendo estou fazendo uma série de reflexões sobre uma subjetividade negra, só que no outro lugar, eu lembro de uma pessoa muito querida falou assim, mas sinto falta de uma indignação, sinto falta de uma raiva, sinto falta de um incômodo. Mas eu fiz um trabalho inteiro onde só tem isso. Agora eu quero falar de outra coisa. A gente pode, não pode? Ou a gente vai ter que repetir um script. Vai ter uma DC na terceira peça. Na terceira peça e tal. Pensei da gente possibilitar abrir. Como claro, é que é? Deve que a gente já provocou demais. Né? Dentro dessa questão da sustentabilidade da dramaturgia negra e da crise da ficcionalidade, né? Que a gente está se apresentando como as soluções. Aí você que está na internet, somos as soluções aqui, um dramaturgo. Possíveis soluções. Vamos lá, quem tem alguma provocação, alguma sobre isso? Claro. Fala no microfone para quem está na internet ouvir. Posso levar esse? Pronto. Boa tarde, obrigado pelas provocações. Eu tenho uma questão que é assim, eu me interesso muito pelo gosto do real no teatro. Então, eu estou tentando entender se existe uma estética do real. E aí eu acho muito interessante quando você trouxe a questão da narrativa histórica e da narrativa ficcional, né? Agora, assim, seria essa estética do real o sujeito, a fissura que a gente sabe que já teve da performance no teatro, a questão
da narrativa histórica, o ator se colocar enquanto ele mesmo em cena, tipo, por causa dessa crise da ficção. Aí cai um pouco no que Mônica falou também, de tipo, será que eu sempre vou ter que falar de uma questão que me toca e que sempre me lê dessa forma, ou só porque meu trabalho fala disso, eu vou ter que ficar sempre batendo nessa mesma? Ou eu posso ampliar os leques? Mas é mais uma questão do gosto do real mesmo. Não sei se eu consegui ser. Se existe isso. É porque abre várias questões, né? Do que é real, né? Do que é como a Mônica traz, assim, o que é a verdade, né? Verdade a partir de que perspectiva? Porque muitas vezes, quando eu coloco ali que a exigência da verdade no mundo é a mesma exigência da verdade na ficção, né? Que verdade é essa que está falando? É uma visão ocidental ou está falando de uma perspectiva relacional com a obra, né? O que é verdade? Quando você fala do real, também eu acho que a gente abre várias perguntas, assim. O que seria o real? Para você, o real é você, ator sem personagem, isso, e chega lá e fala seu nome. Hoje eu vi uma dramaturgia, resultado da oficina que eu dei de dramaturgia, que eu sempre solicito que a pessoa crie 2 personagens. É um procedimento que eu chamo de debate cênico, né? Então são sempre 2 personagens. E eu vi um dos não gosto de falar aluno, mas participantes criar uma obra em que a personagem era o mesmo nome dele, né? Aí eu fiquei, é ele ou um personagem? Então, assim, ele me desafiou em relação à percepção do que é real e do que é ficção, né? Porque, tudo bem, ele poderia criar uma personagem baseada no real, dentro da filosofia que a gente entende de mundo real prático, nele, mas aí, ao ficcionalizar, ele botou um nome outro para virar ficção. Mas não, ele manteve o nome dele, que aí legalmente parece que deixa de ser ficção, né? Passa a ser um relato, um diálogo, um documento de um relato real. Uma entrevista, talvez? Entrevista, teatro? Olha que interessante poder pensar sobre isso, né? Teatro, entrevista. Porque você se desprendeu de uma constituição ficcional da coisa. Então depende muito do que você entende por real. Se real, eu entendo ficção como real. Eu entendo muito ficção como o real. Não é porque não tem meu nome ali, não é porque não tem essa Mulher do Fundo do Mar mesmo, por exemplo. Foi uma entrevista que eu vi numa TV dessas aí da Europa. No meio da entrevista, uma refugiada que passou pela situação do bote, ela falou que no meio do mar tem que jogar coisas fora. E a repórter, então você joga as mochilas, né, as coisas fora? Não, a gente não leva nada. E aí ficou aquela... Então, vocês jogam... Aí parou a entrevista, porque ia ser teve que parar, porque se jogam pessoas no mar. Então aí quando eu pego isso, boto na cena, será que isso não é real também? Eu acho que talvez, né? É uma situação real. Então depende do que você entende por real. Mas trazendo para essa questão aqui da sustentabilidade da dramaturgia negra, o real, o substrato desse real aqui é essa visão crítica de um autor negro sobre o mundo, ampliado. Como a Mônica fala, podendo falar não só da mulher negra fechada aqui nesse... Não, ela pode falar também do homem negro. Assim como eu me permiti falar sobre a mulher negra também, na Travessia Interrompida. Eu falo da mulher negra na Travessia Interrompida e super me identifico com aquilo, ou seja, minha porção mulher, que trago em mim agora, como diz o Gil, tá ali, você entende? Isso é real também. Porque, né? Para mim é real, apesar de ser uma ficção de uma mulher negra que cai de um navio negreiro e vai para o fundo do mar. Então, não sei, depende muito do que você entende por que é real. E eu acho que o que mais vale é o que que se entende por isso. O que você entender por isso é a sua dramaturgia. E você pode dizer, aqui é uma dramaturgia do real. Eu diria que é tão surreal. Eu vou ler você nessa dramaturgia. Tão surreal o que ocorre quando você tem que jogar pessoas e nem se declara.
Mas mais surreal ainda, agora, não acompanhei tão bem, não vou poder esclarecer tanto agora aqui, mas a Itália, agora recente, ela não deixava descer. Itália é um país maravilhoso, né? Enfim, não deixavam descer. Então, quando eles superam isso, eles chegam e nem podem descer. É mais surreal ainda. Então, só uma pequena provocação. Não é real, é surreal. O que tu escrevesse deve ser surreal. Quero ler muito. Então, essa questão da Itália me incomodou profundamente. Aqui, eu estou vivendo aqui há 9 anos e agora estou temporariamente só. Estou indo embora. Já moro em Santos. Aqui eu leio a Tribuna e faço questão de ler o Correio. Estou sem televisão, é ótimo. Então, eu leio jornal, que eu gosto. Então, foi na Tribuna, não, eu falo, Tribuna de Santos, à tarde. É que a Tribuna é um jornal bem legal em Santos, que é um jornalismo mais livre. Então, eu fico pensando, quando tu colocasse, eu acho que é surreal. Essas duas, o que tu escreves, o que tu questiona, né? Porque a gente vive o surreal pela barbárie. Desculpa, eu tenho que sair. Eu queria agradecer, ouvi-los, e eu senti muito não estar aqui antes. Eu moro tão perto, mas eu tive uma alergia violenta. Não queria me expor muito. E só cheguei hoje e foi muito bom ouvi-los. E são questões fundamentais que vocês colocam. Vocês são extremamente cultos. E eu vou falar cultos mesmo, porque vem de cultura, acho, né? Eu acho. Não vou tergiversar muito. Mas, enfim, agradeço ouvi-los e um público, acho que bem seleto, né? Por isso que eu não me meterei a falar outras coisas, embora eu me meta muito com o teatro. Organizando muitas mostras há 30 anos. Eu sou paulista. Mas mais pela nossa associação, um teatro mais ligado à educação. Se tiver ainda aí, amanhã ainda tem leitura dramática, às 6 horas aqui em cima, e hoje tem espetáculo, 8 horas. Eu quero acompanhar agora tudo de hoje para amanhã. Pronto. E queria lembrar, que eu não vou lembrar total, mas assim, eu tenho um amigo piauiense, absolutamente discriminado como intelectual, e só escreve sobre o Nordeste. E o irmão dele, esse é o José Vieira Zusa, que é geógrafo, enfim. Mas o irmão dele, de letras, o Gerson, fez pela USP 2 teses sobre o teatro negro. Eu não vou lembrar o nome, porque eu estou um pouco esquecida, mas, enfim, é o Gerson, né, que é o mesmo sobrenome do Zusa, Gerson Vieira de Camelo, que eles são piauienses, vivem há décadas em São Paulo, e são totalmente ligados ao Nordeste e ao Piauí, esse estado tão pobre, né? Mas, enfim, tão rico também, principalmente por eles. Então, acho que seria legal também se vocês pudessem ter. Se eu encontrar o texto, já mudei, né? Então tem poucas coisas aqui. Me parece que eu tenho o texto. Aí eu trago para vocês mais tarde. E o Gerson escreve. Eu não lembro o autor também, porque, te confesso, eu não li a tese dele, mas a gente publicou artigos dele, tanto no Jornal da Associação dos Geógrafos Brasileiros, como o nosso, pela PUESP, né? Que é a maior entidade de professores da América Latina, né? A de São Paulo. Está decaindo um pouco, muita gente sai, mas ainda é a maior quantitativamente. E agradecer vocês, ao Melanina, que eu acompanhei pouco nesses 4 anos, mas acompanhei um pouquinho. Eu sou Eliane Garcia, geógrafa, e sempre metida há 40 anos com as questões culturais, mas mais ligado à PUESP, né? E também à escola pública, onde, muito legal ver que tem muitos teatros nas escolas públicas de São Paulo, acredito que no Rio também. Você vive no Rio também, né? Eu fico subindo e descendo. Então, e, enfim, né? E ontem eu tive o privilégio de ouvir uma das mais antigas professoras da Escola Parque. Vocês têm que conhecer, mais do que eu até, por obrigação. Não é obrigação da gente do local conhecer a maravilhosa história da Escola Parque e a tristeza da morte do Anísio, né? No prédio do Buarque de Holanda, no fosso. Né? Isso é trágico e é surreal. Obrigado, gente. Atrás de você. Obrigada. Fiquei pensando na questão que você trouxe, que são questões que estou cursando doutorado, então essas questões de reflexão, inclusive, desses teatros do real, nesse teatro que perpassa ou o teatro documentário, como alguns trabalham com esse termo, né? Essa relação com essa... que sempre, na verdade, tem uma série de discussões sobre isso, né? Sobre em que medida é mais real o momento que eu entro em cena
posso pegar o microfone e falar sobre uma perspectiva Mônica aqui falando, sendo... mas existe um lugar de representação que está ali posto de todo modo, né? Então, ainda que não tenha um delineamento de uma personagem dentro dos modos de um teatro tradicional, de um teatro clássico, mas você tem um lugar de representação ali e que também não dão conta da vida como ela é ali fora, né? Então, há um modo de ser e de performar. Tem um aderido, pelo menos nas coisas que eu produzo, e de alguns percebo que está muito presente no trabalho. Aí eu vejo dentro de uma cena de performers negras, de criadoras negras, que é um lugar de um teatro performativo. Onde você tem uma relação com sua história de vida, com o modo como isso se opera na cena, né? Como é que isso se engendra ali, e o que é que aquilo traz de performatividade junto com o público e de alteração, seja na sua história, seja como o modo como você, corpo, é visto. Não sei se eu estou me fazendo entender. Por exemplo, nesse trabalho que eu apresentei aqui, esse espetáculo que eu apresentei aqui dentro do Melanina, o Sobretudo Amor, eu parti de 10 entrevistas. O projeto começou a partir de 10 entrevistas com mulheres negras sobre amor. Então, a gente ia com a câmerazinha, eu fazia 2, 3 perguntas, e dessas 2, 3 perguntas, as mulheres começavam a falar sobre as suas experiências. Quando eu escrevi o projeto, eu pensava, provavelmente eu vou fazer uma coisa... Talvez eu estava muito com essa lógica de um teatro documentário na cabeça. De fato, a obra não é isso. Não tem um lugar onde agora fala Lívia, agora fala Cici, agora... Não. Essas vozes todas estão amalgamadas no trabalho, junto com as minhas questões, junto com as minhas memórias. E já não tem mais esse delineamento de indivíduos, de 10 indivíduos. Não tem isso. Tem um caldo que gera imagens e um modo de estar. Então, é até engraçado, que aí as pessoas me perguntavam, até a equipe criativa, essa personagem, dizendo, não tem personagem. E é o quê? É Mônica? Pode ser Mônica, mas também não é Mônica. Mas personagem também não é. É um ser. É um coro de mulheres, só que tem uma só em cena. Mas não tem um delineamento, não estou comprometida, e eu acho que isso está muito presente nessa cena atual. Onde tantos anos de história, de uma tradição, né, hegemônica estão postos, e aí, de fato, esse encontro do teatro com a performance faz com que algumas coisas fiquem friccionadas mesmo. E esse compromisso de recuperar uma cena onde o real, onde as emoções, onde a ação ocorra sobre o sujeito, seja o sujeito que está em cena, seja tirar o espectador de um lugar de uma passividade, né? Colocá-lo ali, construindo, operando, significando. Então, me parece que são algumas das questões desse momento, além das questões, aquilo que eu falei no meio comentando o texto de Audrey, né? Da crise da representação mesmo posta, assim. Você fala agora, uma Mônica, questão da... Lembrei e aí tem a ver com a pergunta dele, do Real, da experiência do filme Ilha, que é um filme baiano que está agora concorrendo lá em Brasília, e eu estou como ator, né, no filme, e aí tem uma perspectiva de relação com a realidade muito forte também, porque o filme fala de um sequestrador que sequestra um cineasta bem-sucedido, e, na verdade, ele não pede dinheiro para o sequestrado. O sequestrador pede que ele faça um filme sobre a vida dele. Né? É muito interessante porque o ajudante do sequestrador é o câmera,
Então, quase que o tempo inteiro do filme, eu estou conversando com ele aqui, e o câmera já filmando, eu perguntando o que está fazendo. Esse já é o making off do filme, que aqui é o modo que eu estou contratando o meu diretor, eu todo amarrado. Assim, eu sou sequestrado. E sempre quando eu falava com o cameraman, eu olhava para o olho da câmera. Coisa que no set de filmagem, quase que você não acessa. Você queria um universo que é aqui. Nesse filme, não. Eu extrapolava, eu podia olhar toda a equipe que estava atrás da câmera, que eram todos os sequestradores que estavam me sequestrando para fazer o filme. E aí, vira e mexe, eu perguntava quando é que vai ser a próxima cena, que é uma típica pergunta de quem está no set, de um ator que está no set. Amanhã vai filmar o quê? Que item a gente vai filmar? E eu perguntava, era texto do filme isso. Então, às vezes me via perguntando isso dentro da cena e às vezes me via perguntando isso no café da manhã do hotel, fora da cena. Total. E eu podia olhar para onde eu quisesse no set, porque tudo era cena. Apesar do espectador lá no cinema, no telão, a gente viu a estreia, a premiere foi lá em Brasília, o espectador só vê o que a câmera está capturando. Mas é impressionante como ele vê, através do nosso olhar, quem está atrás. Eu conversando com câmera, brigando com as pessoas do set. Então, assim, ele extrapolou um pouco o que é, tanto para quem estava fazendo o filme, no meu caso, quanto na expectação, porque quando você assiste, você vê minha personagem olhando no olho de quem está assistindo o tempo inteiro, que é o personagem que está atrás da câmera, que fala, olha, sai daí, tá fora do foco. E olha e a plateia se vê eu falando com ela lá, assim, mas você sabe que tem a representação do cameraman do filme. Então, assim, ali, assistindo, eu percebi que tem uma brincadeira do que é real, do que é ficção. E dentro do próprio filme também, porque o que é making off do filme e o que é cena do filme. Ao longo ele vai se organizando nesse lugar, porque a gente trabalha com, o ser humano entende as coisas, então a regrinha é essa. Sempre quando o Aldri saía de cena, que é o diretor do filme, virava cena do filme. Sempre quando o Aldri entra, Aldri Henrique, ali é o making off do filme. Então criou esse estribilho cognitivo. Mas ficava confuso. No final você não sabia se era um grande making off o filme ou se era um filme de ficção. E é um filme de ficção. Então, assim, esse trabalhar com essas perspectivas da performance, da representação, pensar esses lugares, são lugares bem interessantes de você articular e definir para você o que é real. Ou surreal, como ela disse. Né? Vamos lá, sobre a sustentabilidade da dramaturgia. Como é que essa dramaturgia pode se sustentar, gente? Como é que ela pode não apagar? De onde vem essa força? Observações aqui com as palavras-chave, porque a gente está falando e, às vezes, eu não abarco as percepções, que fica muito misturado. Desculpe se eu, por algum momento, ser um tanto quanto confuso, mas eu acredito que vocês vão entender. Tipo assim, a gente falou da crise da ficção, né? Eu vou opinar pelo processo mais intuitivo, né? Porque as informações foram muito... Eu estou hoje meio barreado, cansado, dá para perceber. Mas, assim, eu acho que a ficção não está em crise, não. Eu acho que a gente está passando por um momento de mimetismo muito grande, onde nós somos objeto da ficção. A gente está abandonando o lado real das coisas para ser um tanto quanto objeto de figuras, eu não digo surrealistas, mas de figuras expressionistas. Eu acho que nós somos pessoas expressionistas. Nunca fomos tão kafkinianos. Infelizmente, é a percepção que eu estou tendo. Assim, e quando eu falo do ponto de vista dramatúrgico, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, no exercício que eu tive que ainda estou tendo, que é fruto da oficina que a Audrey deu, eu tive muita dificuldade de me colocar enquanto ser real, porque o tema que eu escolhi é tão kafkiniano, tão expressionista,
e sendo real, que eu não conseguia abarcar essas percepções, a ponto de a minha própria rubrica ser um personagem. Percebe? Eu não consegui. As vozes que iriam ser mediadoras dos conflitos, elas criaram vida própria. Os personagens que iriam ser mediados, eles criaram vida própria e eles literalmente surtaram. É cômico, né? Mas é trágico. Por que eu penso que é trágico? Porque é um processo de sublimação de uma coisa real, extremamente subjetiva. Olhe bem como a subjetividade aí, ela ganha um caráter material, verdadeiro, real. O real foi a sublimação, consequência do real de fato. Não sei se eu estou sendo confuso nessa parte, porque tem coisas que a gente não abarca. Então, assim, o meu interesse seria falar de uma coisa real, séria, onde tivesse, inclusive, citações de livros e tal. E ela virou catártica, dentro e fora da obra. Eu ria, eu não conseguia me controlar. Eu estava na Lan House, porque eu deixei meu computador lá em Cachoeira, e a pressão que a Lan House estava me dando, porque tinha um momento de fechar a Lan House, eu sabia que eu tinha que entregar isso, certo? Então, eu ria. Era uma coisa meio que incontrolada. Eu ria em cima do exato instante que eu criava os personagens. Então, assim, eu acho que eu, enquanto ser humano, cidadão, eu fui subvertido. Eu fui engolido pela própria obra, eu diria assim. E aí tem uma percepção extremamente cruel para mim, que está extremamente ligada ao tema que eu escolhi, que é a coisa de estar condenado ao real. E foi de uma forma tão condenado ao real que quase que a ficção não dava conta para mim. Sabe? Eu fiquei tipo assim, sem escapatória. Por esse ângulo, aí eu consigo entender por que é que eu fui um personagem fictício da minha própria obra. Vocês percebem? Eu que fui o personagem. Então eu deixei de ser real para ser uma ficção dentro da minha própria obra. Aí, o resultado que eu digo de tudo isso é que nós não cabemos mais na realidade. Nós somos a ficção. É certo? Interessante você falar isso, porque para mim reforça ainda mais que existe uma crise aí da ficção. Tem um cara lá não vou lembrar o nome dele, que ele fala que a realidade está tão bruta que ele não consegue mais usar as metáforas. Ele vai direto ele coloca a realidade nua e crua no palco, porque ele não está conseguindo essa sua incapacidade que você teve positiva, né, de não conseguir criar personagem, botou a si próprio. Tipo assim, a ficção está tão impotente para trazer as questões que a personagem em si recebeu a carteira dela foi, como é que se fala quando você está com a carteira assinada e deixa de ser contratado? Demitida? Foi demitido o personagem. Você demitiu o personagem, recebeu um aviso prévio e falou, eu mesmo que vou estar lá. Assim, para mim é a prova maior de que, assim, a ficcionalidade ela está tão
cheio de danos, sabe? Está tão ferida que ele está precisando colocar a realidade, como você fez também, esse teatrólogo lá da Europa também. Está tendo que botar a realidade nua e crua na cena para dar conta de uma comunicação. Porque as estruturas canônicas da ficção, ou então a construção da personagem, não está mais dando. Então está todo mundo demitido e Raimundo entrou para assumir a parada, né? Eu acho bonito esse tipo de acontecimento, na verdade, de fazermos uso da realidade para resolver essa crise. E ainda mais você sendo um sujeito negro, para mim, mais forte ainda essa ideia de que a solução da crise da ficção está nessas dramaturgias excluídas, né? Está nesses lugares assim. A gente viu a professora Leda Maria Martins, que resgatou o Corpo Santo lá atrás, né? Eu nem sabia que tinha sido ela que tinha feito isso. Que é uma dramaturgia completamente invertida, fora dos padrões estabelecidos de narrativa. E tinha ali um tesouro, né? Que só se descobriu depois, através de pesquisadores, assim. São os lugares marginalizados, eu digo, né? E nesses lugares que eu acho que tem fontes. E as pessoas sabem disso. Se a gente for analisar a historiografia, por exemplo, o Brecht, quando pega toda aquela história do distanciamento, ele deixa claro que ele pegou do teatro chinês. Ele viajou, ele foi longe. Foi no teatro chinês, foi no Oriente pegar. Ele não foi ali do ladinho, bateu na vizinha. Ele não saiu mais do mesmo. E aí conseguiu fazer algo que as pessoas estão até hoje falando dele, até eu aqui nesse momento. Então essa situação que você vive aí, por exemplo, para mim é uma prova inconteste, assim, de que a gente está precisando realmente cada vez mais mexer nessas estruturas narrativas e que ela tem grande potência nessas subjetividades negras, sim. Tem uma coisa que eu fiquei pensando ouvindo você falar, Raimundo, que é um termo que não é um termo que a gente usa no teatro, não é um termo das discussões sobre comunicação, sobre esse momento que vivemos, esse momento político. A gente usa um termo chamado disputa de narrativa. Que já não é mais um tempo de... claro que para uma parte grande da população, pensando em termos de comunicação, né, em política, para a parte grande da comunicação, o que é verdade é o que passa no Jornal Nacional, que ali vai regular, por meio de interesses XY, de grupos XY, o que vai se tornar verdade para a população. Tanto que a gente hoje vive no Brasil um momento que eu acho um descolamento de realidade tão grande, que a gente vive um momento no país onde você tem grupos que recuperam um discurso dos anos 60 sobre polarização, comunismo versus capitalismo. Comunismo, nem a China é mais comunista, nem a Rússia é mais comunista. Mas no Brasil funcionou tão bem uma construção de uma narrativa pelos meios de comunicação hegemônicos, que você tem uma população que crê e fala convicta sobre o comunismo. A gente vê a embaixada, essa semana, já que estamos aqui no Goethe, a embaixada da Alemanha postou uma série de vídeos falando sobre nazismo e etc, etc, etc. A embaixada da Alemanha. E a página foi ocupada por uma galera que dizia que o nazismo não existiu, que o nazismo foi uma invenção histórica. E aí umas pessoas dizendo, eu vou chamar os meus amigos alemães para falar para vocês, para virem aqui ver o que é que esses comunistas estão fazendo na página com essa história. Então, assim, disputa narrativa no sentido de que, olha quantas possibilidades surreais, de novo, mas são reais, de formatação e de deformação de realidades que você pode ter aí, tanto do ponto de vista disso que eu estou falando de política, né? E fizeram uma pesquisa, o brasileiro é um dos povos do mundo que menos tem uma visão crítica sobre a realidade. Então, a ponto da gente ter esse nível de distorção discursiva desse momento. Então, a disputa de narrativa no sentido de que os grupos todos precisam entender que como é que a gente conta nossas histórias
e faz nossas histórias serem ouvidas, porque existe uma lógica que está sendo vendida que é absolutamente uma ficção num nível grave, que está sendo passado e acreditado por uma parte significativa da população, né, hoje. Eu acho que quando... E aí, vendo sua narrativa sobre tua experiência de escrita, às vezes, a gente, diante do ato de escrever, a gente vai cheio de umas pulguinhas, umas ideias que estão aqui, não sei como é que é isso com a Audrey, mas no momento que você senta, e naquela relação ali com a escrita, um monte de vozes e outras coisas te somam de assalto. Então, não necessariamente, ainda mais uma escrita que vem assim, né, no jogo, você muitas vezes perde um certo controle, né? Aí é preciso você voltar e retornar, porque um monte de vozes vêm e te tomam. Só fechar um raciocínio, porque eu vou perder se eu não falar. Claro. E aí, é só uma última frase. E essas vozes nos tomam de assalto porque nem sempre a gente fala, muitas vezes a gente é falado. Muitos discursos que a gente traz, como esses, por exemplo, que eu cito aqui, mas também os nossos diante de escrita e outros processos de criação, a gente fala vozes que não são as nossas, né? Não somente a minha Mônica, mas vem um discurso de família, vem um discurso de sociedade, vem um discurso de espiritualidade, de ancestralidade, de coisas que eu li, de coisas que eu acessei. Então, tudo isso... E esse lugar do sujeito consciente, racionalzão, que o pensamento ocidental quer que a gente dá conta, nem sempre a gente consegue dar conta, né? Pronto. Assim, você tocou num ponto assim que, para mim, é extremamente importante. Eu fazer uma brevíssima avaliação desse seu pensamento, porque, logicamente, ele perpassou pelo meu também. Porque, assim, no exercício de Audrey, colocam-se dois sujeitos, o A e o B, e a gente vai mediar eles dois. Olha bem, todos esses dois sujeitos estão dentro de nós. Só que eu fiz um laboratório. Eu tive que fazer uma confissão agora a vocês todos. Eu fiz um laboratório, que eu saí muito impactado com isso, com essa proposta, muito mesmo. E aí eu peguei o ônibus aí, o de Ribeira, que moro lá na Massaranduba, ali perto da Ribeira. Eu comecei a observar as pessoas. E aí fazendo um link com a minha ficção, que foi originada por uma realidade. Os dois personagens que deram pontapé inicial para essa ficção, como diz Conceição Evaristo, são escrevivências, quer dizer, né? Existe uma referência real para, a partir daquela memória, a gente construir uma ficção. Ponto. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a fazer essas analogias, eu imaginei, tem um personagem A, o personagem B, eu, que estou mediano, pelo menos em tese estou mediano, mas eu tenho uma referência, eu tenho informações, né, fora que baseiam as minhas mediação. Sei lá, Stuart Hall, Mbembe também entrou direitinho nisso aí. Aí eu fiquei assim, imaginando, é uma coisa muito louca mesmo. Eu disse, o pensamento que está perpassando pelo meu pensamento e que sai do pensamento do personagem A. Esse pensamento realmente é do personagem A que está passando para mim, ou o pensamento meu que está passando para ele e depois reflete no meu próprio pensamento? Eu fiz essa pergunta. Depois eu fiz essa mesma pergunta para o personagem B. Enfim, eu queria saber a origem desse pensamento. Quando eu me cerquei lá em casa, que ontem fui dormir tardão aqui para nós, viu? Aí eu me cerquei lá em casa de alguns livros que falavam sobre antirracismo, conceito de racismo.
aquela coisa, aquela organicidade que a gente tem científica de ficar espalhando várias referências, citações, porque como a academia, desse ponto, ela é cruel com a gente. Porque a gente fica domesticando a mente da gente, achando que as citações é que vão resolver nossos problemas. Não resolve. Eu não usei referência praticamente nenhuma das que estão no texto, a não ser de uma campanha que eu vi, que eu acho que foram referências reais que acabaram sendo reproduzidas na net, né? Enfim, aí eu fiquei, vem cá, esse pensamento é o meu? É do personagem A, B? Onde é que eu estou me encontrando aqui? Você entende? Então, essas vozes, elas são muitas. São muitas, são vozes que estão dentro da gente, que a gente acaba por não abarcar. Então, o real, nesse sentido que eu estou falando, ele é insuficiente. E eu acho que, quando a gente junta o real com a ficção, acaba ficando uma coisa meio dúbia, que a gente não sabe certamente onde é que fica o real e a ficção. A coisa é para vocês, aí eu passei a bola, viu? Eu só vou falar a última coisa e passo para você arrematar. Rapaz, eu acho que a gente nunca vai saber. Até porque a nossa própria memória... Tente lembrar das coisas da sua infância. Em que medida essas coisas aconteceram? Ou, ao longo da sua vida, muitas vezes a gente vai construindo um discurso sobre determinadas coisas. A gente não tem mais muito controle, né? Sobre o que é real, o que é que foi ficcionalizado, o que é que a gente passou de tanto contar, né, certas coisas que acontecem, a gente vai contando, aí tem uma hora que, né, já vira um outro. Então, eu confesso que não sei se é uma coisa que, claro, né, a gente está aqui no campo das artes, a gente pode usar assim, né? No campo jurídico, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de precisão das coisas. Mas, em termos de narrativa, em termos de memória, em termos de construção, será que a gente precisa dar conta de uma pureza que nunca vai existir? Isso que você estava narrando aí, eu lembrei muito da época que eu lia Dostoiévski. Porque justamente a escrita dele faz com que se chegue num termo chamado polifonia, que tem dentro da escrita dele e que está no modo dos discursos, né? Pulsando, né, da escrita dele para cá hoje, que é entender que é isso, que cada obra ela tem múltiplas vozes que convivem ali, que disputam ali, né? Às vezes, dentro de uma fala de um personagem, você vai ver muito claramente essas disputas. Às vezes, essas vozes estão ao longo de uma obra. E uma última coisa antes de fechar, é que lembrando aí de uma outra pró que eu tive, que trouxe uma reflexão que eu guardei para a vida, que é Evelina Reuser, também aqui das letras. Só falei das pró das letras. Evelina, ela traz uma coisa que, assim, toda escrita, toda obra é biográfica e autobiográfica. Biográfica no sentido de que ela traz não só da obra escrita, mas as coisas que você faz, o modo como você dispõe, arruma a mesa, diz de você. Isso, em termos de uma elaboração escrita, vai dizer ainda muito mais. Diz o seu modo de operar, sua visão do mundo, sua visão para as pessoas e da sua história, né? Então, ela é biográfica e autobiográfica. Então, até pensando no espaço da cena, que cena não vai ser real? Não vai ter do real? Não vai ter do biográfico, do autobiográfico? Que cena vai ser mais legítima ou não? São perguntas, assim, sabe? Que eu acho que não dá para
encerrar num negócio, a não ser para fins didáticos, sabe? Separar só para fins didáticos. Eu vou porque aproveitar na prática, essas vozes que vocês estão falando e fazer minhas considerações finais sobre esse tema, que eu acho que é muito rico. Essa coisa da sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, é como a gente pode manter essa dramaturgia pungente ainda, né, e acontecendo não só na escrita, mas na cena. Eu acho que as vozes é de grande importância. Elas dialogam muito com a questão da dupla referencialidade do negro, diaspórico. É importante falar negro diaspórico, não estou falando do negro africano, que é o negro que está do lado de cá. Porque a gente veio para o lado de cá, a gente trouxe todo um repositório de memórias ancestrais que a gente acessa de alguma forma, memória sensorial e às vezes inteligível mesmo, e agregamos memórias do mundo ocidental, porque nascemos aqui. Então o negro tem esses dois lugares, essa dupla fala. É a gente ir lá para a festa de Santa Bárbara e ao mesmo tempo a festa de Ançã. Esse duplo lugar é um duplo lugar muito nosso, assim. Quando eu falo nosso, da dramaturgia negra. E acho que essa sustentabilidade está muito nessas vozes, que vem dessa dupla referência, né? E a crise na ficcionalidade, só para, na consideração final, lembrar disso, que eu aponto aqui, tem diversas perspectivas dessa crise. Mas a que eu trago aqui no texto é a crise da ficcionalidade ocidental mesmo. Desse branco que não tem não teve a possibilidade ainda de ter uma leitura de um olhar não branco sobre ele. Isso é importantíssimo para a gente se falar. Porque isso é vaga de trabalho. Vamos ser práticos para todo mundo? Isso é vaga de trabalho para você, dramaturgo, eu, dramaturgo. Nossa visão sobre o mundo ocidental quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, inclusive. Mais até do que falar sobre nossas dores, porque as nossas dores já estão postas. Todo mundo já sabe as nossas dores. Eu não quero nunca mais ter que parar na palestra e falar das minhas dores, porque já sabem das dores históricas da minha ancestralidade, né? Eu não preciso mais falar sobre isso. Isso é objeto para meu material dramatúrgico. Agora, discutir sobre possibilidades e pensamentos que gerem espaços de trabalho para nós dramaturgos é importantíssimo. O que você fala de poder falar não somente da mulher negra, mas falar da mulher branca, é importantíssimo você reclamar esse lugar. Eu querer falar da refugiada síria é importantíssimo. Gerou trabalho para mim. Consegui fazer a peça, consegui um dinheiro para fazer uma peça. Então, assim, essa crise, né, desse mundo ocidental que não se vê representado por ninguém, a gente tem que reclamar esse lugar para poder falar sobre esse mundo, não só sobre a gente, né? Que, inclusive, é super bacana também, porque gera espaços de trabalho. Vamos falar sobre isso. Então, essas são as minhas considerações finais, né? Essa força da dramaturgia negra está nessas vozes que você ouve, que eu ouço, que vem da nossa ancestralidade, e a crise na ficcionalidade está ali nessa falta de articulação altera da ficção ocidental no mundo.